O nosso Bastidores CNN está de volta para uma entrevista super importante. Vamos receber aqui o senador Vanderlan Cardoso, que é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, a CAE, no Senado, e que é, portanto, o responsável por pautar a sabatina do indicado do presidente Lula para presidir o Banco Central, Gabriel Galípolo. Senador, boa tarde, bem-vindo ao nosso Bastidores CNN. O senador que, aliás, esteve hoje a portas fechadas no encontro com o Galípolo, que já começou o beijamão no Senado. Senador, queria começar falando da data, porque tem o período de silêncio do Copom, o Galípolo não vai poder conversar, com ninguém ali a partir desse momento. No dia 17 estava previsto, acho que o senhor chegou a ventilar essa data ali junto aos setoristas do Senado Federal. O que ficou definido? Será antes ou depois das eleições essa sabatina? Tainá, boa tarde, Uribe, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bom, aqui o Senado Federal é uma casa do diálogo, né? Eu não posso simplesmente decidir uma data sem conversar com os meus pares e principalmente com o presidente do Senado. Não adianta, Tainá, Comissão de Assuntos Econômicos sabatinar e não ter uma data em plenário. E o comum aqui no Senado Federal e na Comissão de Assuntos Econômicos, quando é autoridade, que é o caso do Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, um dos cargos mais importantes da República, a sabatina ocorrer de manhã na Comissão de Assuntos Econômicos e à tarde no plenário. Então, creio que isso vai ser mantido. Não conversei ainda pessoalmente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devido à agenda dele e a nossa aqui também, na comissão, mas a gente vai estar conversando e alinhando aí com o líder do governo, Jacques Wagner, com o meu líder também do partido e os demais líderes. Rodrigo Pacheco com certeza vai conversar com os líderes aqui do Senado para ver uma melhor data para que aconteça essa sabatina. Presidente, essa conversa com o Rodrigo Pacheco deve ser realizada ainda hoje? E outra dúvida, o Palácio do Planalto queimou largada, anunciando data, anunciando relator, sem falar com o Senado Federal direito? Não, eu creio que nem foi isso, não. Eu acho que talvez a pressa é inimiga da perfeição, né? Então, o Gabriel, essas conversas que às vezes teve aí, um falando uma coisa, já dando datas, foi muito mal interpretada aqui no Senado Federal, porque é uma atribuição do Senado. Então, não tem que, às vezes, tirar essa prerrogativa, como a gente também não tem tirar a prerrogativa aí do Executivo. Mas está tudo sendo feito com diálogo, vou conversar com o líder do governo hoje ainda, Jacques Wagner, e nós vemos aí os prós e os contras. Gabriel precisa, daí é comum, e os senadores e senadoras estão aguardando a visita dele para conversar, tirar algumas dúvidas com respeito à questão do Banco Central, já que nesses últimos quase 2 anos aí, a polêmica foi muito grande entre o Executivo e o atual presidente do Banco Central. Senador, eu queria também que o senhor contasse para a gente, é claro, dentro dos limites possíveis, como é que foi a conversa com o Gabriel Galípolo. Existe uma expectativa muito grande em qual será o voto de Galípolo, por exemplo, na próxima reunião do Copom. Conversaram sobre juros? Como é que foi? Nós somos um jornal de bastidor, viu, senador? É por isso que eu insisto nessa conversa, claro, mais uma vez, sem querer ser deselegante, dentro dos seus limites. Olha, a conversa que eu tive com ele hoje foi no gabinete do senador Otto Alencar. E fui convidado pelo senador Otto, e ele vai estar fazendo também ali ele é líder da bancada, com toda a bancada de senadores e senadoras, para ouvir o Galípolo. Mas hoje, esse convite para mim lá foi como eleitor, né? Eu sou eleitor agora, então, nesse momento de eleição, você sabe que o eleitor está sendo bajulado mais do que tudo, né? Então, fui lá para ouvir e ali eu pude ver e tirar até algumas dúvidas lá, ouvindo ali o Otto, com a experiência que ele tem em algumas questões do Banco Central. Eu acho que o Otto hoje já fez ali uma mini sabatina com o Gabriel e eu fiquei ouvindo mais, né? Fiquei ali ouvindo. Mas Gabriel, ele já foi sabatinado uma vez aqui no Senado Federal. É uma pessoa que todos aqui admiram e gostam dele, apesar de que alguns acharam por ele ser indicado do atual governo, do governo do presidente Lula,
que ele ia desentuar ali na diretoria do Banco Central. E ele foi Banco Central. Isso aí deu muita credibilidade para ele, até mesmo o mercado reagiu bem à indicação dele. Eu creio que no momento certo ele não vai ter problema nenhum, tanto na sabatina como no plenário do Senado Federal. Senador, o senhor fala no momento certo. O governo quer que seja agora nas próximas semanas. Mas a gente tem eleição municipal, a gente tem o processo também do tempo de silêncio para quem faz parte do Banco Central. O senhor hoje considera que é mais provável que essa sabatina ocorra apenas em outubro? Olha, o ideal seria isso, logo após as eleições, no primeiro turno. Isso é uma opinião minha, não é dos... não consultei todos os meus pares. Hoje, na comissão, para quem acompanhou hoje, a Comissão de Assuntos Econômicos, viu que ali teve muitos senadores e até senadoras ali questionando essa sabatina, sendo muito rápido, querendo que seja com um pouco mais de tempo. A verdade é que tanto os senadores e senadoras querem ouvir, até mesmo para dizer, olha, recebi aqui no meu gabinete o que poderá ser o próximo presidente do Banco Central. Isso é interessante para nós, E estar aqui ouvindo uma visita pessoalmente ao gabinete. E, lógico, aqueles que tiverem pergunta, vai tirando as suas dúvidas também com relação à capacidade, se ele tem condições. Eu acredito que sim, porque ele tem feito um belíssimo trabalho nessa diretoria que ele ocupa. Temos o Fernando Nakagawa com a gente, o nosso... Não, daqui a pouco o Nakagawa se junta. Vamos rodar com os nossos analistas em São Paulo. Pedro Venceslau contigo, depois a Clarissa Oliveira entrar na roda também. Senador, gostaria de saber qual a sua expectativa em relação a essa sabatina do ponto de vista da oposição e dos senadores bolsonaristas. Se há algum planejamento de fazer ali uma pressão, criar um ambiente mais hostil, ou se está pacificado em todo o espectro do Senado que o Gabriel Galípolo deve ser aprovado. E, além disso, saber se um eventual voto do senhor a favor dele pode prejudicá-lo na sua disputa pela Prefeitura de Goiânia, que é uma capital que tem um eleitorado mais conservador e notoriamente bolsonarista. Não, aqui no Senado Federal a discussão não vai por esse lado, até mesmo porque ele já foi sabatinado aqui. Foi um dos primeiros, junto com a Ailton, a ser sabatinado na comissão ainda o ano passado. Então não se mistura. Presidente, a questão do Banco Central é a capacidade. E isso ele já mostrou que tem. Então não vai haver isso. Na sabatina passada, ele como diretor, até aqueles que não apoiavam o governo, a oposição ao governo, votou favorável ao Gabriel. Então eu não vejo problema nenhum agora. Ele como presidente, uma indicação que é do presidente da República, não é atribuição de outro, prerrogativa do presidente da República. Então creio que ele, no momento certo, não de turbulência como a gente está vendo agora, essa questão do X, e tem tanta coisa aí que aborreceu muita gente aqui, principalmente a oposição. Presidente, antes de chamar a Clarissa, uma pergunta. A gente tem uma expectativa agora da reunião do Copom, agora nos próximos dias. Hoje, o crescimento do país teve um salto que não era esperado pelo mercado financeiro. O senhor defende, opinião pessoal do senhor, como presidente da CAI, que entende de economia, que o Banco Central mantenha a taxa de juros como está ou eleve na próxima reunião? Eu defendo que mantenha como está, que já é um juro muito alto. Acho que esse ano não se deve falar em aumento de juros, É a minha opinião. Se eu pedir uma opinião pessoal, é a minha opinião. Eu falando como empresário também, como consumidor, o povo não aguenta mais pagar esse juro aí, aquele que precisa. O juro está muito alto, essa taxa é muito alta. Aliás, é a taxa real mais alta do mundo, é a taxa brasileira. Então, o ideal seria baixar, mas como aí não depende só do cenário interno, depende também do cenário externo, manter-se até final do ano já é um avanço. Clarissa. Boa tarde, senador. Obrigada pela participação aqui no Bastidores. Senador, eu gostaria de trazer um pouco de volta essa questão do timing da sabatina de Gabriel Galípolo, porque um dos principais argumentos que a gente ouve nas conversas ali reservadas sobre o momento escolhido para essa indicação seria uma ideia de tentar esvaziar, de certa forma,
o presidente do BC, Roberto Campos Neto, torná-lo ali uma espécie de rainha da Inglaterra até o fim do seu mandato, apresentando ali ao mercado a voz de Gabriel Galípolo como algo que tenha mais ressonância. O que o senhor avalia, como o senhor avalia a escolha desse momento para a indicação? O senhor acha que foi acertado da parte do governo federal antecipar essa nomeação e também tentar acelerar aí o processo de sabatina no Senado? Bom, primeiro, Roberto Campos Neto, ninguém apaga o histórico dele, né? Eleito aí 3 vezes o melhor presidente de Banco Central do mundo. Então ninguém se apaga. O trabalho da pessoa ninguém rouba, ninguém tira, ninguém apaga. E o Roberto já está na história do país como um presidente que segurou as pressões, até mesmo na época da eleição. A pressão foi grande também para que baixasse os juros na época eleitoral. Ele segurou. E agora, durante esse governo todo, aí, as pressões que sofreu, e ele manteve aí firme e nunca desentoando aí as suas palavras com relação aos cenários, com relação aos juros. E hoje, se o país está colhendo esses frutos, até mesmo do aumento da economia, né, do PIB, aliás, o aumento do PIB, se deve muito à atuação do Banco Central, Roberto e todos os diretores. Aí eu incluo o Ailton, que já é desse governo, indicação desse governo, e o próprio Gabriel, que também é desse governo. Senador, para a gente finalizar, queria saber um pouquinho também sobre os nomes que estão sendo ventilados para a relatoria, né? Ontem o Palácio do Planalto até acabou se antecipando, falou de Jacques Wagner, está definido, tem outro nome no radar. Hoje também tivemos os nomes de Otto Alencar mesmo, do Ângelo Coronel também circulando como possibilidades. O senhor acredita que é melhor um nome alinhado ao governo ou seria o caso de trazer um nome mais ao centro, independente? E para além disso, antes de fechar, também uma avaliação ainda sobre a conversa que o senhor teve com o Gabriel Galípolo, porque esse governo criticou muito uma postura do que considera uma postura política do Roberto Campos Neto, né? Roberto Campos Neto até que falou sobre isso, de que gostaria de que Gabriel Galípolo não fosse julgado pela camisa, como ele foi, enfim, virou um embate, né? Essa situação toda do Roberto Campos Neto com o próprio presidente da República. Chegaram a falar sobre isso, sobre, inclusive, a independência, a opinião de Galípolo sobre a independência, isso foi reafirmado da instituição junto a vocês, senadores? Olha, o Banco Central, ele tem que ter sua independência, tanto é que o projeto de independência orçamentária e financeira é um projeto meu que nós estamos tentando aqui fechar os acordos para que ele seja aprovado. Gabriel já entrando com esse projeto aprovado, pode ter certeza que ele vai poder administrar, conduzir os destinos do Banco Central e do nosso país aí, com certeza, bem melhor do que o Roberto pegou, a situação que ele pegou, dependendo aí de orçamento, né, ou seja, pires na mão quase que direto, né? Então, ele já vai entrar em outra condição. Mas está aí o projeto para ser aprovado, como se tornou político, que não deveria, em hipótese alguma, já que é um projeto benéfico ao país e principalmente ao Banco Central. Está aí esse embate que eu espero que seja nas próximas semanas aí, tendo o acordo. Agora, o Gabriel, ele vai, essa indicação do governo atual, só vai mudar os atores, né? Os problemas vão continuar e os questionamentos. Agora só que não em cima do Roberto mais, né? Qualquer decisão do Gabriel vai com certeza ter aí os questionamentos, ou por isso ou por aquilo, entendeu? E vai com certeza também, esse é meu pensamento, é o que eu estou vendo, politizar, que é muito ruim para o país. Tudo hoje está se politizando nesse país, né? Então, não é bom nem para o Gabriel e não foi bom também, não está sendo bom para o Roberto. Senador Jacques Wagner é o relator ou pode mudar ainda? Olha, como é que a gente decide aqui na comissão? Quando se ventilou e falou de indicação do Banco Central, que seria até um pouco antecipado, então tem os senadores que chegam para nós e colocam seu nome à disposição. O Jacques Wagner colocou o nome à disposição e o Ângelo Coronel. E depois eu recebi uma mensagem da senadora Dorinha. E eu pedi que o Ângelo Coronel e o Jacques, que eles sentassem e decidissem. Qualquer um dos dois, com certeza, a relatoria vai estar em boas mãos. Jacques Wagner, por ser líder do governo e ter aqui o respeito por todos aqui do Senado Federal, por nós, inclusive da oposição, seria um bom relator. Ângelo Coronel, da mesma forma, né? Seria um excelente relator. Perfeito, obrigada
pela disposição do tempo para essa conversa. Senador Vanderlan Cardoso, presidente da CAI, que vai, portanto, pautar nos próximos dias a sabatina de Gabriel Galípolo, indicado ao Banco Central. Um bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço. Boa tarde.